Olá, sejam bem-vindas à nossa live. Hello, hello, executivas. Bem-vindas à nossa live, sejam bem-vindas. Já vai curtindo muito esse vídeo. Cheguei alguns minutinhos atrasada, mas cheguei. Sejam bem-vindas, muitos corações para essa live chegar para outras pessoas, e é claro que eu amo saber de onde vocês estão me assistindo. Então comenta aqui de onde vocês estão me assistindo, vai colocando. Porto Alegre, gente, tá frio aí? Como é que está? Aqui vocês viram, estava calor ontem, hoje já tava cinza e um ventinho, mas eu quero saber onde vocês estão, se tá quente, se tá calor, se vocês estão animadas para a nossa live de hoje. Sorocaba, São Paulo, muito frio, ó, tá frio em Porto Alegre, Fortaleza, Montes Claros, Minas Gerais, que delícia, Brasília, amo. Boa noite, bem-vindas. Comenta muito de onde vocês estão me assistindo. Vocês sabem que teve uma época, eu não sei onde é que andam as minhas seguidoras, mas teve uma época que a minha irmã, eu vou falar que é pra todo mundo ir lá incomodar ela, Jéssica. Tá ali Alegrete, não tá nada. Gente, teve uma época que eu recebia muito gente de todos os lugares do mundo. Então, se você está me assistindo de outro lugar que não é o Brasil, manda aqui pra gente ficar super privilegiada que você está me assistindo aqui. Maringá, do Paraná. Ai, gente. Sejam bem-vindas à minha live, à nossa live. Deixa eu diminuir aqui o som, que eu já vou comentando aqui com vocês, que eu estou super animada. Eu tenho algumas mensagens para vocês no finalzinho da nossa live. Como sempre, tem a nossa mensagem de conclusão aqui do nosso papo, da nossa conversa. Mas eu também tenho novidades sobre lá do meu canal, novidades que eu vou trazer ainda mais conteúdo aqui para vocês, mas eu vou contar mais no finalzinho da live. Santo Ângelo, Brusque, Santa Catarina, olha que delícia, gente. Bem-vindas, estou ansiosa pela nossa live. Ontem eu abri uma caixinha, ontem não, no final de semana, e vocês me responderam. Eu amo as caixinhas, porque eu consigo, gente, organizar a minha mente e responder para vocês de uma forma que não deixa de ser um conteúdo. Vocês conseguem também entender a minha mensagem e levar um pouquinho para o dia a dia de vocês. E eu tô adorando que as mensagens que vocês mandam, as perguntas, faz todo sentido. Eu consigo trazer para vocês uma clareza sobre cada uma dessas informações. Mas tem uma coisa que é muito curiosa, que eu tenho percebido em todas as vezes que eu abro a caixinha. Em geral, eu recebo com frequência as mesmas perguntas, questionamentos, dúvidas, de não saber como lidar com a autoestima. Como que eu faço para me valorizar? Como que eu faço para fazer mais por mim? Como que eu faço para aprender a dizer não? E isso tem a ver com a autoestima, tem a ver com a confiança, com a segurança. E eu vejo isso com muita frequência, essas perguntas, e não foi diferente. Vocês enviaram sobre isso e eu respondi uma delas, mas eu até ia fazer o print, uma foto de cada uma dessas mensagens para colocar para vocês e mostrar, olha, não é só essa pergunta que eu estou respondendo para várias que tá com a mesma informação relacionada à autoestima. E vocês sabem que eu também tenho percebido que acontece seguido das pessoas não saber como conduzir essa questão da autoestima, e eu vejo que é um assunto assim que caiu muito na rotina, caiu muito
Infelizmente, a palavra autoestima, ela está sendo usada de uma forma errada. Ela está sendo usada para as pessoas aproveitarem isso e se apropriar para vender outras coisas, para dizer como que você deve fazer com a sua autoestima e virou praticamente um negócio, né? Virou uma indústria da autoestima, onde você tem que se alimentar de coisas materiais, de se vestir muito bem, de estética para resgatar a sua autoestima. E a autoestima não é nada disso, não é você colocar uma roupa maravilhosa, não é você fazer uma harmonização facial e se sentir maravilhosa. Eu conheço pessoas muito próximas, inclusive, que estão vivendo essa fase maravilhosa que a gente se encontra mesmo de querer se cuidar mais, querer cuidar mais da nossa imagem, buscar alternativas, mas no final das contas não se sente feliz, não está feliz. Então a gente está trocando muito o conceito, os valores, o significado do que verdadeiramente é a autoestima, né? E, infelizmente, ela se prostituiu nesse universo das redes sociais e a gente se confunde mesmo, não consegue nem entender muito bem por onde eu começo para resgatar a minha autoestima. E aí as pessoas começam a investir e fazer uma troca, né? Eu pago por isso para resgatar a minha autoestima. E a autoestima a gente não compra, a gente não tá na prateleira, ela não tá em algum lugar que você vai lá e compra e resolve e tá tudo bem. Não é isso. E eu até comecei errado aqui, não errado, eu comecei pelo final da nossa live, que eu estava falando sobre as caixinhas, e o que eu queria dizer é que sim, eu recebi muitas perguntas sobre isso, relacionado a isso, e eu vou falar sobre a autoestima, mas eu já falei um pouquinho mais agora. Mas uma das coisas que eu quero iniciar é sobre a procrastinação, que também tem a ver, vocês vão ver que eu vou fazer vou ligar aqui os pontos para vocês entenderem o quanto uma coisa está associada à outra. E eu também respondi uma dessas caixinhas. A gente também usa palavras diferentes para dizer eu não estou conseguindo sair do lugar, eu não estou conseguindo dar conta da minha agenda, eu não estou conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer. Isso tudo é procrastinar. De alguma forma a gente está fazendo isso. A gente está deixando de fazer algumas coisas para atender outras. A gente está deixando de se cuidar para cuidar do outro. A gente está deixando muita coisa de lado para fazer outras, ou não consegue fazer, faz tudo ao mesmo tempo e não faz nada. Isso é procrastinar. Então eu achei interessante quando a pessoa que me mandou a mensagem, ela escreveu isso, ela escreveu essa palavra e me deu esse insight, assim, de trazer mais esse conceito para vocês, para que vocês entendam que todos nós, em algum momento, a gente procrastina, a gente faz isso, a gente pratica isso do nosso jeito. E aí eu trouxe rapidamente alguns exemplos do que é os tipos de procrastinação. E talvez você se identifique com um deles. E aí eu respondi na caixinha, resumidamente, porque eu fiz tudo isso em 1 minuto. Mas eu quero falar aqui com vocês que eu separei esse conteúdo, preparei ele para vocês hoje. E aí tem alguns tipos e vamos ver se vocês se identificam. Vai comentando quem aí se identifica. E fiquem à vontade, porque todo mundo que tá aqui são as minhas seguidoras maravilhosas, fiéis, que estão aqui comigo há muito tempo. Eu conheço vocês pelas carinhas, conheço pelo nome, respondo lá no direct, e eu acho maravilhoso isso, porque a gente tem essa afinidade, essa aproximação. Então fiquem super à vontade, que aqui não tem ninguém falando a sua verdade absoluta, não existe verdade absoluta. Também falei sobre isso lá nas caixinhas. Boa noite quem tá chegando agora. Então pode comentar se você se identifica com um desses tipos de procrastinadores. Um deles é o relaxado. É tão feia essa palavra, e por ela ser tão feia, talvez você pense, eu preciso mudar isso, porque senão eu sou essa pessoa relaxada. E o procrastinador relaxado, basicamente, é aquele que não dá
a menor importância para prazo, é irresponsável com as entregas que precisa ser feito, com os compromissos que faz, sempre acontece do seu jeito, na hora que tem que ser feito. Então ele não dá a importância para prazos, para entrega, e aí faz aquele jeitinho brasileiro de sempre. Eu vou fazer de última hora, na hora que dá, e entrego do jeito que tem que ser, e tá tudo bem. Então é o procrastinador, ele tá sempre correndo atrás do prejuízo eterno, e isso é tão perigoso, porque a gente entra num looping tão doido, que é uma rotina assim, sem saber para onde está indo, para que rumo está caminhando. Então eu acho, de todos aqui, eu vou dizer que esse é o que mais me deixa assim, me afasta, sabe? Eu não gosto de pessoas assim que têm esse tipo de atitude, porque ela não sabe onde ela tá, ela não sabe para onde vai, ela só apaga incêndio. Então não se preocupa com prazo, não tem uma agenda organizada, não faz questão disso, é tudo de última hora, e prestem atenção nisso, tá? Isso é muito comum. Quem tem esse tipo de atitude, cometer atitudes inadequadas, erradas, ilegais, fazer do jeitinho, um jeitinho, sabe? O jeitinho mais fácil, não é o jeitinho bacana, é o jeitinho mais fácil. Então, o relaxado, ele tem isso, principalmente se ele tiver dinheiro, infelizmente é assim, resolve, aí ele sabe que ele resolve mesmo, porque as coisas dele têm preço, então ele consegue resolver. Então, isso é o mais perigoso. E quando a gente caminha com esse tipo de comportamento, a gente só atrai outras pessoas assim, se relaciona com pessoas que só aceitam resolver situações na base dessa chantagem, e esse é o tipo de ciclo que você vai conviver. Então tome muito cuidado com esse tipo de procrastinador, que é o relaxado. Eu até vou contar uma situação para vocês que me deixou assim, bem lá foi eu nas minhas situações, que eu sempre pego aqui para trazer como exemplo. E de verdade, gente, eu não tô aqui dando uma de inocente, não. Eu realmente achei que as pessoas valorizavam isso, mas teve uma situação que aconteceu de conhecer. Eu conheci um casal, e uma das pessoas, ela estava se preparando para fazer a carta, né, a carta de motorista, aqui em São Paulo, isso. E eu estava super na minha ingenuidade, que eu não sou uma pessoa ingênua, mas nesse sentido que vocês vão entender, eu tava vibrando por ela, porque eu pensei, nossa, que legal, vai dar tudo certo, eu tenho certeza. E aí eu percebia que cada vez que ela falava, porque ela já tava com a agenda completa, e na semana seguinte ia ser a prova. E aí ela comentou, e aí toda vez que eu falava assim, super vibrando, né, eu dizia, nossa, mas você vai ver, vai dar tudo certo, acorda tranquila, acorda mais cedo, toma um chazinho de melissa, eu super preocupada, vai dar tudo certo, porque eu rodei 3 vezes na minha carta e só consegui, acho que na 4ª vez. Enfim, então eu falei tudo de bom, assim, pra ela, que era muito comum isso, mas ela me dizia com tanta certeza, ela falou, já tenho, né? Nem vou me preocupar com isso. E não tava nem aí. E aí eu pensava, nossa, que autoestima boa, né? Que confiança isso, mas que bom, é isso aí. Eu acho, gente, que eu fiquei uma semana assim, quando eu encontrava, eu falava isso. E aí, no dia eu mandei uma mensagem motivando a pessoa e tal. E aí, no final do dia, eu falei, ficou sabendo como é que foi? Perguntei pra pessoa do casal, né? Como é que foi? Passou? Claro, né? Claro que passou. Falei, como assim, claro que passou? Passou, né? Pagou. Todo mundo faz isso aqui em São Paulo. Gente, eu fiquei horrorizada com isso, mas não pela situação, porque eu sei que acontece essas coisas, mas sabe quando isso tá tão próximo de mim, que aquilo me deixou assim, desconcertada, eu achei triste, eu achei lamentável, fez um balde de água fria, assim, eu me coloquei em mim mesma, porque eu pensei, me decepcionei com a pessoa, entende? Porque eu achei que ela
tava lutando para ter essa conquista e eu sei do histórico que tava trabalhando, sabe? Enfim, eu me identifiquei um pouco do jeito que eu fiz, que foi do jeito certo, e tanto que eu rodei 3 vezes. Depois eu até me dei conta disso, eu pensei, será que a pessoa que fez eu rodar, porque 2 vezes que a pessoa me fez eu rodar, eu tinha certeza que eu ia pagar. Que eu ia pagar, não, que eu ia passar. Eu tinha certeza, não tinha erro. Teve um erro que a pessoa não cabia ela não me passar, entendeu? E eu fiquei super chateada. E aí, depois que aconteceu isso aqui em São Paulo, eu fiquei pensando assim, será que a pessoa provocava eu para não passar, para que eu pagasse? Nunca me passou pela cabeça isso, pagar alguém para eu ter algo mais rápido, da forma mais... E aí, de tudo isso, gente, que eu quero dizer é que eu me decepcionei. Aquela pessoa que eu era super, sabe, encantada, tava valorizando, que eu tava lá incentivando, assim, caiu por terra a minha admiração pela pessoa. Eu achei triste, achei lamentável. E mais do que isso, eu fico pensando que triste a pessoa não saber o valor das coisas, né? Ela sabe o valor porque ela pagou pra ter. E não é esse o valor, né? Não é o comprar, o pagar, mas é o valor, essa sensação de você ter uma conquista. Para mim, a minha carta foi uma conquista maravilhosa na minha vida, sabe? E eu fiz por merecer, eu fiz porque eu aprendi, porque enfim, do jeito lícito que todo mundo deveria fazer. Então, é nesse sentido que eu falei para vocês que o relaxado, ele caminha por esse labirinto, sabe? Obscuro, fácil, onde existe meios de você conseguir coisas sem precisar entrar na fila, sem precisar fazer o que todo mundo deveria fazer, o básico, né? Então, apenas compartilhando com vocês. Não sei se alguém aqui fez isso já, eu não tô dando uma de inocente, não, mas eu realmente, assim, tava conhecendo a pessoa, eu gerei de novo, que eu falei lá na outra live, uma expectativa que eu gerei. Ela não me falou em nenhum momento, olha, eu sou uma pessoa 100% correta, eu gerei, e aí eu me decepcionei, né? Mas aí o problema é meu, então não sei o que vocês acham disso. Mas o outro procrastinador é o sonhador. E o sonhador, ele tem até o planejamento, ele planeja, ele vai lá, ele busca, ele faz, ele tem tudo bonitinho, ele tem planilha de Excel, ele tem o planejamento dele maravilhoso. Mas ele fica sonhando, ele só fica sonhando, ele fica esperando, sei lá, que as coisas aconteçam no Ministério do Ar, assim, em algum momento alguém vai chegar e vai resolver e vai realizar o sonho dele. Então esse é o procrastinador, ele vai empurrando, ele só vai sonhando, ele não tá muito interessado, assim, ele tem o planejamento, mas também não faz muito esforço para isso. Tem o preocupado. O preocupado é aquele que se preocupa tanto, ele se preocupa demais com tudo, com todos os detalhes, ele busca todas as informações, ele se preocupa tanto que ele não faz nada, né? Ele tem várias outras preocupações e com esse receio de fracassar, ele não faz, ele não resolve. Então ele fica lá no canto dele da preocupação, e isso também é ruim porque a gente não sai do lugar, não resolve. E tem o ocupado. O ocupado é aquele que faz tudo, que é o que eu comentei com vocês também no início, é aquele que faz tudo, tem agenda tão cheia, tão compromissos lotado no seu dia que ele não consegue fazer nada, ele vai fazendo um pouquinho de cada, assim, resolve algumas coisas mais ou menos, mas vai empurrando, então é o que faz, tem tudo, mas não faz nada. E o perfeccionista, né, que esse também é super comum. Eu não sei se você é perfeccionista, mas o perfeccionista, ele é muito comum de ser um grande problema. Porque para ele resolver, para ele dar o próximo passo, para sair do lugar, para fazer a coisa acontecer, ele precisa se sentir 100% organizado. As caixinhas dele precisam estar totalmente organizadas para que ele possa dar o próximo passo. E isso não resolve, isso não sai do lugar também. Então, o perfeccionista é um dos grandes problemas também,
porque a pessoa espera o melhor cenário para fazer alguma coisa e ela não vai fazer nunca, porque não existe um melhor cenário. Você tem que ir testando as coisas do jeito que tem que ser, você tem que ir resolvendo do jeito que dá e ir adaptando. É assim que a gente sabe se deu certo, se não deu certo, se precisa melhorar nessa situação, você precisa arriscar do jeito que tem, da forma que tem, das condições que você tem. E esse realmente é um problema. Você se identificou com algum? Pensem aí os que eu falei, os procrastinadores. Quem é você aqui procrastinando? É aquele relaxado? É o preocupado demais? É o perfeccionista? Ninguém se identifica aqui, né? Aqui não tem ninguém. Aqui todo mundo resolve tudo, tudo maravilhoso. Quem tá chegando agora, muito boa noite. Deem um coraçãozinho e comenta o que vocês estão achando aí. Qual é o problema de você organizar a sua agenda? Então, pra gente não falar do procrastinador, eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês. O preocupado também é muito comum. Eu vi que a Magda colocou ali, eu sou preocupada. Uma das formas da gente começar a tirar as coisas das pendências, né? Parar de procrastinar, que isso é um defeito de todos nós. Eu não sou a pessoa isenta disso, não, gente. Eu sou a pessoa... Deixa eu me identificar. Talvez eu seja... Não, eu não sou a perfeccionista, porque eu faço do jeito que eu consegui fazer. Isso eu não sou, não. Talvez eu seja um pouco da preocupada também, com algumas coisas, porque não é com tudo, não. Eu sou uma pessoa que, quando eu quero, eu resolvo. Do jeito que eu conseguir, eu vou resolver. Eu não sou muito de procrastinar, não. Mas se eu for me encaixar em alguma, talvez seja preocupada também. Eu sou preocupada, a Karina falando aqui. E uma das formas é o sonhador. Ó, a Roseli falou que é sonhadora. Isso também é muito comum, principalmente quando a gente tem pessoas que dependem da gente. Por isso que a gente nunca pode julgar o outro. Jamais julgue alguém, porque a gente não sabe qual é o histórico dessa pessoa, o que ela tá passando, quem que depende dela. Então a gente nunca pode criticar o outro. Nossa, a pessoa só fica ali sonhando, não sai do lugar. E muitas vezes ela não consegue sair, não consegue, entre aspas, e eu vou explicar melhor sobre isso, mas ela não consegue naquele momento, ela sonha mais do que faz, porque ela depende, tem pessoas que dependem dela, né? Tem filho, tem outras pessoas, tem, sei lá, tem a mãe, tem o pai, tem a avó que tá ali junto, não sei, tem uma série de outras coisas que a gente não pode julgar. Olhando de fora a gente julga demais, né? A gente coloca defeito, como pode? A pessoa tem todas as condições, tem um talento maravilhoso para fazer tal coisa e não resolve, não sai do lugar. Mas a gente não sabe o que a pessoa vive, como ela vive, e por que ela não faz isso, né? Às vezes ela realmente não quer fazer, não faz muito por ela. Mas muitas vezes ela precisa ainda resolver algumas situações internas que ninguém tem acesso, ninguém sabe, por isso que a gente nunca deve julgar, né? A gente nunca pode olhar com os nossos olhos, com o nosso bolso. Isso é muito importante também. Jamais julgue alguém pelo tamanho do seu bolso. Isso é muito comum com vendedores, com atendimento. A gente rapidamente fazer uma leitura da pessoa e aí vem essa questão da imagem, da aparência, que a gente julga pela aparência, ou então a gente acha que a pessoa não tem dinheiro suficiente para comprar aquilo que você está vendendo. Vocês sabem que isso a gente tinha um treinamento. Eu trabalhei numa empresa onde o ticket médio dessa empresa na época era em torno de R$90 mil. Ou seja, ninguém ali que estava trabalhando tinha uma média salarial de R$90 mil. Eu vou tentar fazer uma analogia para vocês entenderem que
nem todo mundo que você está atendendo, se você trabalha numa empresa que tem um ticket médio, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa Cartier da vida, sei lá, o ticket médio dessa empresa deve ser o quê? 300 mil reais, não sei. Então, a gente não pode julgar com quem entra nessa loja para fazer uma compra, que se ela tem ou não tem dinheiro, não importa, ela vai, se ela entra, às vezes ela pode realmente ter um sonho ou resolver comprar. E aí a gente tinha muito treinamento nesse lugar onde eu trabalhava, que o ticket médio era 90 mil reais. Por quê? Porque a pessoa comprava esse produto e depois que ela comprava, ela ainda acrescentava alguns acessórios e ela gastava mais ou menos uns 20 mil reais depois. Então, além dela comprar algo que custava 90 mil reais, ela ainda acrescentava acessórios e aí o custo de tudo aquilo saía 130 mil, 120 mil, um exemplo. E o vendedor que estava ali para oferecer esses acessórios, ele se colocava muitas vezes nesse lugar de falar assim, como é que eu vou oferecer um acessório para essa pessoa comprar que custa 5 mil reais? Ela não vai comprar. Quem disse que ela não vai comprar? Então a gente fazia treinamento com essas pessoas para que elas entendessem que ela jamais pode julgar conforme o seu bolso. Porque se você pensar, nossa, é muito caro para você, não é caro para o outro. Então, não julgue com o seu bolso, com o tamanho do seu bolso ou com a sua história. Jamais julgue o outro. Sempre se coloque nesse lugar. A minha história é essa, a minha situação de relacionamento pessoal é uma. Eu também sou muito questionada sobre isso, né? Sobre relacionamento, sobre as pessoas saírem de relacionamento e não falar mais com a pessoa, ou sair de um relacionamento que ele foi tóxico, que ele teve um problema e a pessoa sofre muito com isso. Eu não tive esse problema, graças a Deus, e eu me considero uma pessoa privilegiada por isso, mas nem por isso eu vou sair falando de quem não fala mais com o seu ex-relacionamento, entende? Eu não vou julgar, porque a minha história é diferente da pessoa. Então eu consigo ter uma boa relação, mas essa é a minha história. E se alguém me falar, Michele, eu também consigo, mas eu prefiro nunca mais falar com a pessoa, esse é o jeito que a pessoa lida com isso. Então, nunca julgue pela sua história, nunca julgue pela sua trajetória, nunca julgue pelo tamanho do seu bolso. Sempre pense isso. Quando você estiver diante de alguém, sempre vem aqueles pensamentos na nossa mente. Todo mundo tem isso, gente. Vem na hora o julgamento. Não, o que essa pessoa tá falando? Que bobagem é essa? Será que ela tá querendo comprar uma bolsa de 10 mil reais? Não importa, não julgue com a sua história. Então, se você começar a pensar desse lado, as coisas vão fazer muito mais sentido, você vai julgar bem menos, vai respeitar mais o outro. E sabe o que é melhor de tudo isso? Que não vai fazer a menor diferença na sua vida. Quando você entende que não interessa se o outro tá querendo comprar ou não, se o outro tá passando por tá tendo uma opinião completamente diferente da sua, quando você sabe que a sua opinião é baseada em tais e tais e tais informações, no seu histórico, na sua trajetória, na sua vida, nos seus valores, na sua base familiar, e é por isso que você pensa desse jeito, não importa a opinião do outro, você não vai entrar em conflito, não tenta mudar a opinião do outro. É por isso que existem essas divergências, esses desencontros, as brigas familiares, que no final do ano ninguém se fala. Quando acontece eleições, as pessoas brigam, até hoje não se falam. Eu perdi amizades por causa disso. Então a gente não pode se colocar, não faz a menor diferença pra mim quem você votou, o que você faz. Você tem a sua opinião, você tem a sua forma de pensar e é isso que é legal, quando a gente para escutar o outro e entender a forma de visão da pessoa, você até para entender que realmente faz sentido ela pensar desse jeito, porque a trajetória dela foi completamente diferente da minha, porque as pessoas com quem ela convive são diferentes das que eu convivo. A vida familiar dela foi completamente diferente da minha. É natural as pessoas pensarem diferente. E uma outra dica que eu dou para vocês: experimentem mudar de opinião. Experimentem escutar o outro e ver que você não é a dona da verdade absoluta.
A sua verdade nunca vai ser absoluta, a minha não é absoluta, não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua versão baseada nesse histórico, nesses valores. E quando você escuta o outro, você não julga mais ninguém, você consegue entender, você pode até não ter a mesma opinião da pessoa, mas você vai entender o porquê que ela pensa desse jeito. Você vai entender o porquê que ela é revoltada, entre aspas, desse jeito. Você vai entender. Então, você não precisa concordar, mas você vai passar a entender melhor que a opinião sua é diferente da dela, porque ela viveu assim, 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 ela tem assim, 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 e tá tudo bem. E se você um dia mudar de opinião, que coisa maravilhosa! Esse é um sinal maior de inteligência. Às vezes, eu fico pensando assim, provavelmente eu vou ter aqui algumas atitudes ou vou tomar algumas decisões na minha vida no futuro que muita gente que tá aqui comigo há mais tempo vai falar assim, mas você não pensava assim, Michele, que coisa engraçada. Não era você que não tava nem aí pra isso? Pois é, mudei de opinião. Olha que coisa maravilhosa. Eu consegui enxergar que aquilo que eu pensava era lá a Michele do passado, agora não é mais. Então, comemore se você mudar de opinião, se você começar a pensar diferente e não tenha receio de compartilhar com as pessoas, porque esse é um sinal de evolução, evolução total. Pense assim, eu vou usar de novo essa questão de aprender a dirigir, por exemplo. Todo mundo, quando você quer aprender uma coisa nova, aprender a dirigir, por exemplo, você vai lá, faz aula, ou você aprende com alguém e, sei lá, tem a sua carta ou não, mas o que eu tô dizendo é o fato de aprender a dirigir. Você vai aprender a dirigir, vai aprender todas as técnicas, você vai começar a praticar e tenha certeza absoluta, isso que você aprendeu hoje, daqui a 50 anos, você vai fazer a mesma coisa sem pensar. É um aprendizado que ele não tem evolução nenhuma. Você aprendeu e vira a página e a vida segue e não tem nada que evolui nisso. Não tem nada que vai evoluir. Se você quiser, claro, ser um piloto profissional, aí é outra história. Aí você vai lá, você vai contratar alguém, você vai fazer aula, você vai para uma pista diferente, enfim, e você vai evoluir até um limite que não tem mais por onde crescer. Então, assim, para tudo na nossa vida, quando você aprende uma coisa, entenda isso. Por mais que você seja formado, que é isso que as pessoas confundem. Eu sou formada em administração, um exemplo. Agora eu mereço ganhar mais. Por que você merece ganhar mais? Só porque você é formada? Qual é o seu diferencial nisso? Então, assim, um diploma na parede, gente, ele é só um diploma, ponto. É que nem aprender a dirigir. Aquilo ali vai ser igual daqui a 50 anos, não vai mudar, você não vai evoluir. Você vai chegar num platô da sua vida que não tem nada que vai mudar. E é por isso que eu tô sempre aqui buscando para vocês e dizendo, busquem outras informações, outras opiniões, escutem pessoas diferentes. Conviva com pessoas que tenham essa conversa de falar de assuntos que a pessoa está lendo livro, ela está escutando podcast, ela está aprendendo sobre autoestima, sobre autoconfiança, sobre como crescer intelectualmente. Converse com pessoas que vão agregar esse valor para você e que também estão em busca de evolução. Isso é muito importante, porque é só assim que a gente consegue sair da nossa caixinha, do nosso quadrado e pensar diferente. É só assim que a gente vai conseguir. Então, tenha esse cuidado. Não pense você que acabou de fazer uma pós-graduação e que você atingiu o seu máximo. Sim, você atingiu o seu máximo naquele momento. Amanhã você precisa fazer outras coisas. Amanhã você precisa buscar outras alternativas para evoluir, para crescer, para se tornar uma pessoa em evolução. Então a gente nunca vai bater no teto, porque o teto não existe para quem está evoluindo, para quem busca evoluir. Então, nunca entenda isso. Eu recebi uma pergunta de uma seguidora no direct que eu achei bem interessante. Ela falou assim, Michele, qual foi a universidade que você fez o seu curso de economia? Porque eu acho você muito inteligente. E olha só qual é a minha resposta para ela, e eu vou dizer aqui para vocês também, como um exemplo.
Eu respondi para ela assim: eu fiz a minha faculdade na Umbra, no Rio Grande do Sul. Mas não foi a minha faculdade. Respondi assim para ela, mas de longe não é a minha faculdade que me torna ter esse tipo de opinião quando você me acha uma pessoa inteligente. É os cursos que eu faço, é o tanto de livro que eu leio, é a minha humildade de buscar outras pessoas que eu me inspiro, que eu vejo quanto elas são inspirações para mim. É a minha constante busca pela evolução, por crescimento, por entender o que está acontecendo, onde mais eu posso melhorar, que me torna essa pessoa capaz de conversar aqui com vocês, que me torna essa pessoa confiante na hora de debater um tema, na hora que vocês me perguntam: Michele, como que eu faço para ter uma oratória melhor? Eu consigo opinar sobre isso, porque eu estudo, porque eu leio, porque eu também busco essa informação. Então não foi o meu curso de economia que me faz ter essa habilidade de conversar com vocês. Entende? Então, assim, entenda dos assuntos, entenda do que está acontecendo e busque evoluir. E todos nós podemos buscar essas atitudes que se tratam de habilidades. E toda habilidade, ela é um aprendizado. Você pode aprender isso. Você pode aprender a se comunicar melhor, é uma habilidade. Fazer um curso de outra língua é uma habilidade. Isso não tem idade, isso não tem classe social. Isso é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Isso está disponível para mim, para você, para todo mundo. Então, isso não se trata de classe social. A gente precisa entender e não se colocar na linha de vitimismo. Você pode aprender a falar inglês do jeito que for, do jeito que dá, com o sotaque que você tem. É só abrir o YouTube que tem um monte de aula de graça e que você vai aprender o mínimo para sair do lugar e se comunicar. Entende? Se você não tem condições financeiras para pagar. Então, assim, isso é uma habilidade. Você não precisa nascer em uma família diferente para aprender inglês. Então, trazendo um exemplo, a gente tem que parar de se colocar nesse lugar de vítima e fazer mais por nós mesmas. Então, assim, não é a minha faculdade, é o tanto que eu busco para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar, o dia que eu sentar e tiver a oportunidade, e eu tenho certeza que eu vou ter, de sentar com pessoas que eu admiro, que eu me inspiro e que hoje eu enxergo só aqui pela tela do celular, eu espero um dia ter a oportunidade de sentar com essas pessoas e ser confiante na hora de falar, porque nada adianta eu sentar na frente dessas pessoas e querer me esconder, porque eu não sei falar direito, porque eu não sei me comunicar, porque eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vou falar. Então busque essa evolução para quando você tiver uma porta, uma oportunidade, você não deixar de fazer isso, você não perder essa oportunidade, porque é muito ruim. A gente está diante de um lugar, uma situação em que você sonha tanto, que você idealiza tanto e você não faz nada com isso porque não tem a confiança de quem você é, no que você fala, no que você faz. Então, entenda isso, gente, não é a faculdade. Eu sempre vou defender a faculdade que você faz, se você faz, a educação, eu sempre vou defender isso. Mas não é isso. Hoje o que a gente mais vê são pessoas que nem isso têm, mas são pessoas inteligentíssimas. Mas não use isso como exemplo, tá? Eu vi esses dias um podcast, agora eu não consigo me lembrar. Se eu não me engano, foi o Cortella que falou sobre isso. Ele falou que o filho dele, se eu não me engano, foi isso. Falou que não queria fazer faculdade, ou alguém, um conhecido, falou que não queria fazer faculdade porque o Steve Jobs não fez faculdade, ele não se formou, que o Mark Zuckerberg não se formou, que o Elon Musk não se formou, mas eram gênios e inventaram tudo isso que a gente já sabe, né? E aí ele falou, tudo bem, não tem problema nenhum você não fazer nenhuma dessas faculdades, mas não esqueça que todas essas pessoas que você falou, eles entraram em Harvard, eles iniciaram em Harvard, eles passaram lá, eles entraram, eles só abandonaram, não quiseram mais. Então, quando você entrar em Harvard e quiser desistir, beleza, não precisa mais fazer faculdade. E eu achei sensacional, porque é mais ou menos isso, né? Ok, só não esqueça que eles desistiram, mas depois de estudar muito e entrar na melhor universidade do mundo. Então,
tudo bem, se você tem essa capacidade, não tem problema você não fazer. É que nem um médico querer aprender a ser médico usando o canal no YouTube, aprendendo a fazer curso no YouTube. Quem é que vai querer fazer uma consulta com um médico desse? Então, a gente tem que também parar de romantizar as coisas, né? E buscar fazer mais por nós mesmos. Se você não tem numa faculdade, não consegue ter, não tem problema, mas busque evoluir com tudo que o universo está disponibilizando para você. E quando eu falo universo, gente, é o universo desse mundo que a gente vive mesmo. A internet é um universo paralelo onde tem tudo, absolutamente tudo, inclusive as coisas ruins. Mas a gente tem essa capacidade de buscar o que é melhor, o que está disponível de melhor e evoluir com isso. Dá uma olhada hoje no seu Instagram, depois que acabar aqui a live, as pessoas que você segue. Será que você segue realmente pessoas que têm conteúdo de verdade? Será que você segue pessoas que trazem esse sentimento bom para você quando você assiste, quando passa no seu feed? Se desperta um sentimento ruim, de raiva, de ódio, de inveja, de questionamentos, por que essa pessoa tá lá e eu não estou? Como pode? Era minha vizinha, agora tá lá, tá fazendo... Primeiro, você não deve nunca você não deve nunca olhar para a vida do outro como uma referência. Uma referência para você se julgar. Porque cada um, de novo, teve a sua história, teve a sua trajetória e a rede social, ela é uma vida paralelo que nada, gente, tenha absoluta certeza. Tudo que tá ali é apenas uma imagem enfeitada e maquiada, maravilhosa e distorcida da realidade. Então a gente não pode se basear nisso. Jamais se basear nisso. Eu nunca vou esquecer, eu faço questão de dizer isso pra vocês. A primeira vez que eu fui, às vezes eu falo isso pra algumas pessoas, pra Jurerê Internacional. Quem já foi sabe o que eu vou falar. A primeira vez, imagina, eu no interior, no Rio Grande do Sul, mal ia em alguma praia, nunca tinha ido nem pra Santa Catarina, que já é lindo, Florianópolis é lindo por si só. Mas quando eu fui em Jurerê Internacional, eu fiquei desolada. Eu nunca vou esquecer, eu era super jovem, sei lá que idade eu tinha. Mas eu fiquei assim... Porque a minha realidade naquela época era o quê? A maioria de vocês. Era a realidade que você é criado numa família super tradicional e que o sonho da família é que você faça uma universidade, uma faculdade e no máximo você trabalhe em alguma empresa grande da sua cidade. No máximo isso. E a minha cidade, a maior empresa era um agronegócio, era uma espécie de... uma espécie de um grande mercado de agro e mercado alimentício, assim. E aí eu pensava, gente, no máximo eu vou trabalhar nesse supermercado aqui. Aquele era o máximo lá na minha cidade. E fazer uma faculdade. E então, quando eu me deparei com aquele universo de Jurerê Internacional, com a minha realidade, que não existia internet, não esqueçam disso, que hoje as pessoas ficam milionárias da noite pro dia vendendo curso, fazendo palestra, fazendo tudo que é coisa. Nessa época não existia isso. A gente tinha uma vida super normal de trabalhar, estudar, fazer faculdade e arrumar um emprego, casar, ter filhos e fim. Não tinha mais nada além disso. Então, a minha realidade, quando eu me deparei com essa visão do que era Jurerê Internacional, eu pensei, é impossível eu chegar nessa condição. É impossível. Não tem como eu trabalhar a minha vida inteira e ter uma casa como essa, ter um carro como esse, ter essa realidade que eu estou vendo aqui. Então, aquilo me deu foi um contraste de diferença absurda. E olha que eu não era uma pessoa... nunca passei fome na minha vida, graças a Deus. Então, assim... Mas era completamente distorcida da minha realidade. O que eu quero dizer com isso é que naquela época foi essa comparação que eu fiz. Eu falei, como assim? Quem é que tem isso? Por que existe essa diferença? Eu quero ter, mas como é que eu vou ter? Trabalhando? Mesmo que eu ganhe o maior salário que tem na minha cidade, eu não vou ter nunca isso. Então, assim, eu
eu me deparei com essa realidade, me choquei bastante, e hoje a gente consegue entender que não é isso que existe. E aí, só para finalizar esse assunto de jurerê internacional, olha só que interessante, que 3 dias depois, esse lugar que eu vi, que era uma casa gigantesca, maravilhosa, luxuosa, tinha 2 carros importados na frente. Gente, acho que passou 2 dias, 3 dias, saiu noticiário em todos os lugares lá, que eram pessoas que... essas pessoas que estavam lá nessa casa, filmaram a casa, o carro, tudo. Enfim, estavam lá de forma ilícita, tinham tudo que tinham, porque era de uma forma... o jeitinho que a gente sabe, e aquilo foi um grande exemplo, assim, pra mim. Olha, jamais se compare, jamais levante esse ego que ele não existe, e desperte em você um interesse baseado numa realidade no outro, que muitas vezes é uma realidade que ela não existe. A pessoa tá lá e a gente não sabe como ela está lá. Então, não tô dizendo que todo mundo que tem hoje é assim, porque a gente sabe que não é. Hoje existem outros meios onde as pessoas conseguem ficar, sim, milionárias de muitas formas, lícitas, legais e admiráveis, a gente sabe disso. Mas nunca se compare, porque assim, a gente não sabe a realidade do outro. Então, voltando à rede social, olhe a sua rede social hoje, as pessoas com quem você segue e que desperta esse sentimento ruim, e se afaste disso, pare de seguir. Ah, Michele, mas é um amigo, é um conhecido, é da minha família, porque existe isso, a gente se irritar com uma pessoa que fica postando nas redes sociais uma realidade que você sabe que não existe. Isso nos incomoda, isso irrita, isso dá vontade de ir lá e falar, para de postar isso, porque isso não é verdade, ou mentir para as pessoas, querer vender algo que não existe. Então, quando você se irrita com isso, lembre-se sempre de uma coisa. Primeiro, isso não muda nada a sua vida. Pelo contrário, você se alimenta de coisas ruins. Então, se isso desperta um sentimento ruim, imediatamente você tem que ou parar de seguir ou silenciar. Se é uma pessoa da sua família, você não quer se dispor, é um conhecido, é um amigo, simplesmente silencie, gente. Tem essa opção lá, ó. Clica na bolinha ali da pessoa, na carinha, vai descer uma opção, silenciar stories, silenciar contato, silenciar feed. Faça isso e tá tudo bem. Não tem nada de errado nisso, pelo contrário. Você está cuidando da sua sanidade mental. É isso que a gente deve fazer sempre. Não tem problema nenhum deixar de seguir ou então silenciar a pessoa. É isso que você deve fazer se isso faz mal para você. E comece a seguir conteúdos que tenha valor, que você vai trazer um diferencial para você. Alguém que tá dando uma indicação de um livro, tá falando um assunto super interessante, tá trazendo conteúdo de verdade para você. É isso que é legal a gente se alimentar, sabe? Se você não pode conviver com pessoas que você admira e se inspira, porque são pessoas que estão longe da sua realidade, você pode conviver com elas pela tela do celular da melhor forma. Esse é o lado positivo da rede social. Comenta aqui se você concorda com isso. Hein? E aí eu queria falar da autoestima, não vai nem dar tempo. Eu acabei desviando totalmente o meu assunto, por isso que eu tenho que ter um podcast, vocês viram? Comenta aqui o que vocês acham, se vocês já se compararam assim, se vocês já tiveram essas confusões mentais, assim, ai, mas por que eu não tive essa oportunidade? Aí quando você vai ver, não era nada daquilo que a pessoa estava tentando passar. Ai, gente, nunca olhe para o outro como uma verdade absoluta, porque ela não existe, não é assim, as coisas não funcionam assim. E a gente tem que olhar pra gente, sabe? O tempo que a gente perde olhando a vida do outro, comentando e se questionando e se lamentando, você poderia estar escutando um podcast legal, sabe? Você poderia estar lendo um trecho de um livro bacana, você poderia estar aprendendo alguma coisa, sabe? Aprendendo uma língua nova, aprendendo um conteúdo diferente. E isso vai muito ao encontro da autoestima. Eu vou dar só um rápido, um breve assunto aqui, trazer da autoestima para não deixar de falar. E aí na nossa próxima live eu falo.
Mas quando eu falo isso, é muito interessante quando a gente busca assuntos aleatórios à nossa realidade, à nossa especialização, ao nosso mundo, ao nosso universo, porque isso faz com que a gente descubra um lado que a gente não sabia que tinha. De repente você começa, um exemplo, assistir um conteúdo de culinária no YouTube. E aí você acha tão interessante, você começa a gostar daquilo e você começa a entender que você tem talento para cozinhar, você tem talento para fazer uma receita diferente, você consegue fazer algo e se sentir bem com aquilo. Então, olha que interessante quando você começa a ter esse olhar para outras coisas que fogem da sua realidade. Esse é o famoso sair da zona de conforto. É começar a fazer coisas que não fazem parte da sua realidade, da sua rotina, do seu trajeto, das mesmas pessoas com quem você costuma falar. É nesse desconforto, é nessa situação aleatória que você descobre quem você é, que você descobre do que você gosta, que você se percebe, nossa, eu nem sabia que eu gostava disso. Essa é aquela história, gente, isso também eu aprendi muito. E eu falava isso. Sabe aquelas pessoas que falam assim, você quer comer um prato de salmão, você quer um salmão, aí a pessoa fala assim, ai, não gosto. Mas você já provou? Não, nunca provei, mas eu não gosto. Sushi é o clássico, né? Quem nunca comeu sushi fala que não gosta, mas nunca provou sushi. Então, não fale isso. Se permita conhecer, se permita provar, para então, com a sua opinião, com a sua conclusão, você chegar e dizer, olha, eu provei e adorei. Às vezes tem a aparência, até na comida tem a aparência estranha, que a gente tem essa sensação de achar que é ruim. E quando você prova, é maravilhoso. Quando você experimenta, é incrível. Então experimenta, se permite viver outras realidades, outra rotina. Mude o trajeto que você faz todos os dias. A gente tem essa mania de sair pelo mesmo lado, descer, passar o mesmo degrau do mesmo jeito. A gente sabe os buracos que tem na via, porque você faz o mesmo trajeto todos os dias. Se você fizer um trajeto diferente, pode ser que você encontre outra pessoa, que você se depare com uma outra realidade, que você enxergue um outro cenário, você enxerga uma propaganda diferente que vai lembrar um outro assunto, que vai despertar você um outro interesse, mas você só consegue fazer isso saindo da zona de conforto. E isso, gente, vocês não imaginam o quanto tem a ver com a autoestima. Porque é nesses detalhes que a gente se conhece, que a gente passa a entender, nossa, eu gostei tanto disso que eu li, eu gostei tanto disso que eu comi, eu gostei tanto visitando com uma amiga minha, indo numa quadra de tênis, numa quadra de beach tênis, uma coisa que você critica, vai lá, experimenta, faz uma aula experimental, experimenta isso. Ah, Michelle, eu não tenho idade para isso. Não existe idade para você aprender absolutamente nada. Tudo você pode aprender. É só você querer. Então, assim, não se coloque também nessas desculpas, nessas caixinhas que a gente acaba colocando e que elas não existem. Você tem que se permitir viver outro cenário, conviver com outras pessoas, experimentar uma comida diferente. É maravilhoso. Hoje, não tem, gente, o que eu não tenha experimentado, saborear na minha vida, porque eu, graças a Deus, aprendi com isso também. Eu era essa pessoa que eu não comia nada e dizia que eu não gostava de nada, quando na verdade eu nem experimentei. Então hoje eu experimento de tudo. Nunca provei, vou provar. Vou experimentar, pode ser que eu não goste. Então, e tá tudo bem. Eu prefiro experimentar e dizer com confiança e sem inventar que eu realmente não gosto, não desce, não vai, não consigo, e está tudo bem. Então você tem que aprender a fazer esse exercício, isso é maravilhoso e faz total sentido com a autoestima. Quando a gente serve demais o outro, nunca esqueça disso, quando você faz demais pelo outro, você nunca é valorizado e você acaba se afastando da pessoa que você é.
Você serve tanto às outras pessoas, você faz tanto pelo outro, porque você é a pessoa camarada, é a gente boa, é aquela pessoa boa vizinhança que todo mundo gosta, porque você tá sempre pronto para ajudar, é aquela pessoa que tá sempre, é o cozinheiro da hora, é a pessoa que gosta de organizar, que não tem mau tempo, você pede para ir ali no supermercado comprar uma coisa, a pessoa vai, sabe? A pessoa prestativa demais, porque ela é assim, e tem gente que é assim por natureza. Só que nunca esqueça que quando você serve muito o outro, você se afasta de você perde a sua identidade e você passa a não entender mais do que você gosta. Porque você serve tanto o outro que você já não sabe mais o que realmente você é, quem você é, do que você gosta. Isso é muito comum as pessoas que passam anos em relacionamento e vivem muito a vida do outro. Vive muito os amigos da pessoa, a família da pessoa, as viagens que a pessoa gosta de fazer. Você só vive os gostos, a realidade, a cultura, o local da pessoa. E você vive tanto isso que você não sabe quem você é. Passam 10 anos, 20 anos e a pessoa não sabe mais do que ela gosta. Porque ela faz muito pelo outro. Então, entendam isso. O relacionamento, ele é uma troca. A gente precisa somar, a gente precisa crescer juntos. Eu preciso trazer o que eu gosto, você precisa trazer o que você gosta e a gente compartilhar. A minha vida é tão interessante, ela é tão maravilhosa, eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu quero. A sua também é interessante, maravilhosa, você sabe do que você gosta. E é nessas nossas preferências que a gente vai juntos fazer também o nosso momento maravilhoso. A gente também vai repartir isso, né? A gente compartilhar a nossa vida da melhor forma sem esquecer a nossa identidade e não ficar só servindo o outro, porque isso se afasta demais de quem a gente é. Então, isso é autoestima. Por isso que as pessoas têm essa insegurança, essa falta de atividade, de proatividade, de resolver algumas coisas, porque ela não sabe mais quem ela é. A gente não se permite mais viver essas coisas tão importantes que você só vai descobrir se você se permitir. E a vida, gente, é uma só, e ela é sua, não é de mais ninguém. Pode ter certeza que quem tiver que resolver a vida vai resolver com você ou sem você. Quem tiver que sair do ambiente, vai sair com você ou sem você. Se essa empresa precisar sobreviver, ela vai sobreviver com você ou sem você. Então, no final das contas, é você que tem que saber do que você gosta, do que você faz, o que você precisa fazer para no outro dia fazer por você mesma. Tem uma frase que uma pessoa me falou esses dias e eu achei super interessante, que ela falou assim, toda vez que eu acordo eu penso assim, ai de você não ser você mesmo, ai de você não fazer por você mesmo. E é verdade, ai de mim não levantar agora e não resolver a minha própria vida. Não tem ninguém que vai fazer isso por mim, né? Isso é responsabilidade. Então, se permita viver essas situações e experimentar coisas novas, porque é isso que você vai identificar cada vez mais do que você gosta, quem é você, qual é a sua essência e o que faz sentido para a sua vida. Deixa eu só ler rapidamente aqui, a Flávia colocou, cresci em uma cidade pequena e lá nada evolui e mudei para uma cidade grande, precisei reaprender muitas coisas. É isso, eu também fiz isso, eu saí do interior, eu tive que aprender muito, imagina eu morando em São Paulo agora, então. O meu caso, eu fiz amizade com o chefe no Instagram, ficamos amiga, adoro culinária. Olha que legal, gente. Parabéns. Vivemos num mundo de imagem, ambição e faz parte, mas não podemos ambicionar apenas o resultado. Sem dúvida que apostar na formação é crescimento e inteligência emocional. É isso aí, a gente tem que evoluir. Já fiz essa limpeza aqui, maravilhosa, sobre o Instagram. Faça essa limpeza no seu Instagram. E uma das coisas que quando eu falo em experimentar, tem a minha mensagem que eu vou ler, hein, pra vocês ainda. Mas só pra concluir, que eu achei tão maravilhoso essa comparação, gente, e eu não sei se vocês acreditam em algo maior, né, na espiritualidade, que você pode chamar do que quiser, eu chamo de Deus.
Talvez você chame de outra coisa. Ou talvez de nada, né? Talvez você não acredite nisso. Mas, se você parar para refletir, que nada faz... Que isso aqui que a gente está vivendo não faz nenhum sentido. A gente está aqui só para, sei lá, dormir, acordar, trabalhar, voltar a dormir, acordar, trabalhar. Se a gente pensar exatamente assim, não faz nenhum sentido a gente estar aqui e talvez não faça sentido a gente realmente, né, dar o próximo passo amanhã. Por isso que, na minha opinião, não existe outra explicação a não ser algo maior para fazer sentido essa nossa vida aqui, nesse lugar. Que pra mim é Deus e pra você eu não sei se é ou outra coisa ou se não é nada. Mas quando eu falo em experimentar, tem uma coisa que eu escutei esses dias e que eu achei tão maravilhoso e que faz total sentido com isso que eu falei pra vocês. Nunca olhe ou chegue a alguma conclusão pelo olhar do outro. Tenha a sua opinião. Até para uma comida você tem que ter a sua opinião. Não diga que você não gosta se você não experimentou. Não fale eu não gosto daquele lugar se você nunca foi. Você pode no máximo dizer eu não posso opinar, eu nunca fui. Mas nunca tenha uma conclusão baseado no que alguém falou, do que alguém viu. E aí quando eu falo do experimentar, eu vi esses dias um podcast que tava o Rodrigo Silva. Talvez vocês aqui... Quem lê muito a Bíblia deve saber. O Rodrigo Silva, ele é especialista, né, em Bíblia e tudo mais. Então, eu tento entender, como eu estou lendo muito a Bíblia, eu tento entender muita coisa e por isso eu assisto muita coisa que ele fala. E ele participou de um podcast há pouco tempo. O podcast é Inteligência Limitada. Maravilhoso. E olha só que interessante. Infelizmente, eu esqueci o nome da pessoa. Mas ele fez um podcast com um ateu. E foi o melhor podcast que eu assisti. É uma coisa surreal esse podcast. Se vocês puderem, assistam. E o Rodrigo, quem conhece o Rodrigo Silva, sabe? Ele é um cara, assim, de uma educação, de uma sensibilidade, uma elegância na forma de falar, em trazer as informações. Ele é fantástico, é sensacional e ele não é de longe, por isso que eu até evito falar essas coisas, porque quando a gente fala parece que a gente é, quem não entende e principalmente quem é ateu, vai achar que a gente é crente, porque a gente tá falando de Bíblia, falando de Deus e não é isso. E o Rodrigo não é isso, não tem nada disso, ele tá ali porque, é lógico, ele acredita em Deus, mas ele lê tanto a Bíblia que ele é isso, inteligência limitada, não é ilimitada, é limitada mesmo, é isso que eles colocam. Eu vou depois compartilhar o link pra vocês, porque é fantástico esse podcast. E olha só, era um podcast com o Rodrigo, que acredita em Deus, e com um ateu, que eu esqueci o nome dele, mas o cara era tão educado quanto o Rodrigo, mas ele não acredita em Deus. E foi um debate tão inteligente entre os dois, não foi debate, foi uma conversa, foi uma coisa assim, maravilhosa, vale a pena assistir todo o podcast. E aí no final, gente, foi uma coisa tão linda que aconteceu, porque o Rodrigo, ele foi falar assim, eu esqueci o nome da pessoa, ele falou, olha, eu queria te dizer uma coisa, de verdade, com toda a humildade, não me entenda mal isso que eu vou dizer pra você, mas quando você ou alguém me fala que não acredita em Deus, eu penso assim, que pena isso, mas de verdade, não me entenda mal. Ele falou, não, com toda a humildade, eu não tô diminuindo você, nossa, que pena, sinto pena de você, não é isso, eu sinto pena por você não saber o que é isso, você não viver essa experiência que eu não consigo explicar o que é Deus, eu não consigo explicar, ninguém vai conseguir explicar. É como experimentar uma comida, e aí ele falou sobre isso também, é como experimentar uma comida em algum lugar do mundo que ninguém nunca comeu, e eu tentar explicar o sabor dessa comida, eu não vou conseguir explicar, só quem experimentar vai conseguir saber o que é. Eu não tô nem conseguindo explicar pra você o que é isso, mas me dá uma pena, é como se... Aí ele tava tentando explicar, e o cara que é ateu, ele falou assim, eu tô entendendo o que você tá falando, é como se eu estivesse perdendo uma festa legal.
E eu achei aquilo fantástico, porque é exatamente isso. E aí o Rodrigo falou, é exatamente isso. É como se você estivesse perdendo uma festa legal. Você não conhece Deus, você está perdendo uma festa legal, que eu não sei te explicar como é que é. Só quem vive aqui sabe. Então, é mais ou menos isso, assim. Então, nunca tire conclusões precipitadas, nunca julgue o outro e faça e tenha você essa experiência, porque eu nunca vou conseguir explicar para vocês o que é isso. Eu nunca vou conseguir fazer com que você fique aqui no meu lugar se você não quiser, se você não experimentar e se você não sentir o que isso significa. E realmente é uma festa. É maravilhoso. Então, fica aí a minha mensagem para vocês. Mas eu ainda vou ler uma mensagem agora. Não sei se vocês concordam, mas depois eu vou colocar no meu link. No meu link não, nos stories, esse link do podcast que eu comentei, porque ele é fantástico. Vale a pena mesmo. E aí, para encerrar, eu quero ler uma mensagem. Posso ler essa mensagem? E eu nem falei das coisas que eu queria falar, gente. Vocês acreditam que hoje eu fiz... a experiência é única e inexplicável. Eu vi um podcast sensacional, a Flávia colocou, e foi sensacional mesmo. Gente, eu coloquei hoje o meu curso Postura de Empresária, mas eu nem queria falar sobre isso e vou falar rapidamente para quem tiver interesse. Ele é R$ 149,90, mas eu coloquei hoje porque hoje tem um portal que eu nem entendo muito bem, mas é o portal 8 de agosto, 8/8, enfim, um portal maravilhoso de prosperidade, de abundância. E aí eu pensei, poxa, o meu curso ajuda tanta gente a se transformar, né, a ter uma evolução na sua forma de se vestir, de pensar, de se posicionar. É uma transformação mesmo para quem quer. E ele é R$ 149,90. E eu coloquei um cupom especial de 20% e ele vale até amanhã às 14h. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar também na sequência esse link com o cupom de 20%, tá bom? Mas eu nem tô aqui para falar sobre isso. Então, eu vou ler a mensagem para vocês. Ai, meu Deus, cadê a minha mensagem? Tá aqui. Vou ler antes de encerrar nossa live. Gostaram? Deem bastante coraçãozinho enquanto eu leio a minha mensagem aqui. Alguns dizem que a vida começa aos 30 anos, aos 35 anos ou 50, 60. Tudo isso é uma bobagem. A vida começa quando realmente descobrimos o porquê de estarmos aqui nesse plano existencial. Quando encontramos o nosso propósito. Quando paramos de agradar os outros e buscamos agradar a nós mesmos. A vida começa quando a maturidade ganha espaço e a nossa capacidade de impressionar diminui. A vida começa quando saímos da zona de conforto e entendemos que a responsabilidade de gerenciar a nossa vida cabe a nós mesmos. A vida começa quando adquirimos maturidade suficiente para deixar para trás aquilo que não nos serve lá na frente. A vida começa quando aprendemos que tudo acontece no tempo certo, mas que só acontecerá mesmo se irmos ao encontro do que queremos. A vida não vai acontecer lá na frente, no futuro incerto, ela já está acontecendo. Viva cada momento, seja bom, mas lembre-se de colocar sabedoria e amor em tudo o que fizer. Essa é a minha mensagem para vocês hoje. Eu espero que eu tenha deixado realmente uma mensagem assim no coração de cada uma de vocês. Maravilhosa, seu conteúdo é sempre inspirador. Obrigada. Um beijo enorme, cheguei no final e amei. Vocês são maravilhosas. Vou deixar salvo aqui essa live. Não esqueçam, quando eu postar aqui a live, comenta lá, dá um like, comenta, Michelle, adorei, não gostei, fala de outra coisa, deixa a sua mensagem do que você quer que eu fale na nossa próxima live, tá bom? Comenta muito, que é para essa live chegar para outras pessoas também. Ai, maravilhosa. Um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã não, né? Até daqui a pouco.